Daniel Vorcaro finalmente decidiu, a delação premiada vai sair. Com isso, muitos integrantes das altas cúpulas em Brasília já estão sem sono, já que as conexões do Banco Master atingem o Executivo, o Legislativo e também o Judiciário. Enquanto isso, a gasolina e o diesel continuam a subir, já que a passagem por Hormuz continua estreita. Falando em guerra, até mesmo o turismo da Bahia já está sendo afetado. Pois é. Para entender como todas essas notícias se conectam, fica comigo nesse resumo da 12ª semana de 2026, oportunidade na qual repercutimos estas e outras notícias do Brasil e do mundo. Na intro desse vídeo eu falei que o turismo na Bahia está sendo afetado por um conflito que está acontecendo lá a cerca de 12 mil quilômetros daqui. E aí você pode pensar, como isso pode ter acontecido? Então, eu escavei muito aqui as notícias dessa semana e trouxe uma que vai ser bem rapidinha, mas eu achei bem interessante da gente trazer. Você já ouviu falar do Magic Malabi Express? Pois é, essa é uma série que foi gravada aqui no Brasil, mas por produtores israelenses. E, portanto, em hebraico, foi passado para o público israelense. Então foi tá dizendo aqui que é uma comédia? Eu, sinceramente, não sei, só sei que era uma série que foi gravada aqui, mas que era de um israelense que conhecia uma brasileira, e aí depois ele, apaixonado, veio morar aqui no Brasil e se passa lá em Morro de São Paulo, litoral da Bahia, que inclusive eu já fui, é um lugar muito legal. Pois é, essa série tendo passado lá em Israel, as pessoas falaram, pô, um dia eu quero conhecer esse tal Morro de São Paulo. E aí traz muitas pessoas para cá, para Itacaré e Morro de São Paulo. Tanto é que, por exemplo, você pode ver até cardápio em hebraico e também uma sinagoga lá em Morro de São Paulo, justamente por conta da influência que essa série teve lá em Israel, trazendo turismo para cá. Então, todo mundo lá em Israel conhece esses locais, Morro de São Paulo e Itacaré, e tem vontade de vir para cá. E acontece que essas pessoas vêm para cá e o turismo na Bahia é muito bom, o litoral é muito bom, calor e tal, gostam bastante. Só que nós falamos aqui de um país específico, Israel, e eu não sei se vocês sabem, Israel está metido num conflito aí, num bololô, junto com os Estados Unidos contra o Irã. E toda vez que acontece um conflito no qual Israel está metido no meio, pode até não ser em relação a Gaza e a Cisjordânia, mas toda vez que ele está metido, aparecem aí os protestos e ativistas pró-Palestina. Pois bem, então nessa semana nós tivemos aí atos de ativistas pró-Palestina em Itacaré, uma dessas regiões aí que eu falei que ficou bem conhecida aí pelo Magic Malabi Express, né? E aí o que aconteceu foi que teve um entreveiro entre esses manifestantes pró-Palestina e os civis. Aí tem uma confusão aí, não vou falar confusão necessariamente, mas um desencontro de informação aí se foi civis ou militares israelenses em folga, né? O importante era que eram israelenses, tá? Eles estavam lá e aí junto com o protesto pró-Palestina, alguém soube aí que eles eram israelenses, ou pelo menos a versão que também os ativistas passaram, os israelenses se sentiram incomodados. Guerra de versão, eu não estava lá, a mídia também não cobriu essa de maneira correta, só a posteriori, então existe aí cada um falando que foi agredido, o outro que agrediu, mas que houve aí um entreveiro, resultou aí em 3 prisões. Aqui, por exemplo, nessa notícia que ele diz o seguinte, que muita gente, obviamente, é a favor do turismo, né? Mas olha a fala de uma das ativistas aqui do ato pró-Palestina. Muita gente daqui se coloca a favor deles por causa desse dinheiro, que vem melado de sangue. Só que eles estão na nossa terra, não são superiores a ninguém. Justamente mencionando que eles, pelo menos o que dizem aqui, tá? Que aqueles turistas eram militares depois de que eles cumpriam o período obrigatório do alistamento militar lá em Israel. Eles normalmente pegam um ano sabático, né? Se eu não me engano é um pouco mais de um ano o serviço obrigatório em Israel militar. Então depois que acontece, não é que nem aqui que a gente vai servir em quartel
graças a Deus não tem conflito. Lá em Israel a atividade é um pouco mais intensa, né? Então depois dessa atividade intensa aí eles ficam com um período sabático. E aí eles vão viajar, inclusive para locais onde eles já viram na televisão, como é o caso do Brasil. E aí eles vindo para cá, o ato pró-Palestina juntou a vontade com a fome de comer, teve essa bagunça aí. E aí muita gente fala do turismo responsável, que não pode ter um turismo carregado com sangue de inocentes, enfim, tudo isso aí fez com que tivéssemos aí 3 pessoas que foram levadas presas. As 3 turistas, os ativistas não foram levados. Segundo o que dizem aqui na reportagem, houve resistência e desacato, mas também assinaram o termo circunstanciado aí e nada mais aconteceu. Por outro lado, temos um comentarista político, um cientista político que é especialista em Israel, né, que é o André Latst, acho que é assim que pronuncia, perdão, não falo hebraico. Ele diz que, na verdade, aqui todo o ocorrido foi um ato de xenofobia, típico de atos que acontecem contra os judeus, e também disseram que essa, na verdade, era uma tentativa de cancelamento coletivo, já que você não culpabiliza o indivíduo A, mas um grupo como todo, né? É uma questão aí a se pensar. Mas o importante é que, as pessoas lá de um outro local estão vindo aqui para o Brasil para poder fazer o turismo, trazer o dinheiro. Aí você vai falar aí, tá melado de sangue. Mas aí pode ser até seletivo, porque outros países também vai dizer que eles também fazem isso com os turistas iranianos, os russos, enfim, qualquer outro país que também tenha um histórico mais negativo. E aí, claramente, se de fato o israelense veio para cá e agrediu uma brasileira, tem que ir para cana mesmo, que nem foi dito aqui. E vice-versa também. Se algum desses ativistas partiu para cima do turista só pelo fato dele ter nascido em um determinado local, é cana também. A gente não pode ser seletivo. O importante é que eles vêm para cá, fomentam o nosso turismo, que é pífio. O Brasil tem um turismo menor do que a Torre Eiffel. Não estou falando da França, eu estou falando só daquele monumento, recebe mais turistas do que o Brasil em um ano inteiro. Então, fica aí uma má repercussão. A gente sabe que, infelizmente, o nosso país é mal visto lá fora, porque a gente sabe aqui que a realidade e a violência é grande, então tem muito país que não indica que venham para cá, e acontece um episódio desse daí. Mas, enfim, achei interessante trazer aqui, porque é uma repercussão de um conflito que está acontecendo lá na Casa do Chapéu, mas a repercussão, além do preço da gasolina, claro que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas é um assunto interessante que fala um pouco sobre política aí, já que fala de xenofobia, cancelamento coletivo e também turismo responsável. Me conta aí o que você acha, se é xenofobia, se é oportunismo, que disseram que esse ato foi convocado por um vereador que vai ser candidato esse ano. Tem muitas vertentes políticas aí interessantes da gente refletir sobre o caso. Nessa quarta-feira entrou em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ou o ECA Digital, ou também conhecida como a Lei Felca. Vocês se lembram aí que no ano passado o influenciador Felca fez um vídeo falando sobre adultização infantil, que é a exploração da imagem de crianças nas redes sociais, às vezes em situações deploráveis ou até mesmo sexualizadas. Isso resultou numa mobilização do Congresso Nacional que culminou numa lei que trazia aí alguns instrumentos que, segundo o nosso Congresso Nacional, servem para defender crianças e adolescentes no meio digital. A principal mudança, é claro, tem várias coisinhas lá de proteger do cyberbullying, ética na internet, etc. Mas a principal mudança que a gente pode falar aqui é a verificação de idade. Agora, qualquer coisa na internet tem de ter uma verificação de internet se o conteúdo for potencialmente lesivo ou impróprio para um menor de idade. Vocês se lembram que vocês estavam lá no Instagram, no Facebook, no X, em qualquer aplicativo, e aparecia assim, conteúdo sensível. Aí você clicava em mostrar, depende, o X, por exemplo, clicou em mostrar, ele te mostrava, o Facebook falava, olha, é um conteúdo sensível, você quer ver? Enfim,
Agora, você só vai conseguir ver esse conteúdo classificado como sensível, degradante, sexual, ou seja, um conteúdo impróprio para menor de 18, se você confirmar que você é uma pessoa maior de 18 anos. E aí, obviamente, muitas pessoas estão reclamando porque a lei não especifica qual vai ser a forma de verificação, deixa a cargo dos aplicativos, né? Então tem aplicativo que tem que carregar o seu documento, tem aplicativo que tem que carregar uma selfie sua, enfim, o cartão de crédito. Então tem diversos aí instrumentos. Independente disso, a galera não gostou muito não. Teve um hatezinho aí no dia 18, perdão, na quarta-feira. E isso fez, inclusive, com que o Felca, justamente o cidadão que ganhou essa homenagem, né, de Lei Felca, virasse alvo aí de alguns ataques, já que tem pessoas que não gostaram do conteúdo da lei. Apesar de novo, não ter sido ele o autor dessa lei, mas ficou, claro, em nome dele. E ele falou aqui, fez um vídeo, que inclusive eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco, no qual ele rebate, falando especificamente isso. Não foi ele que fez, palavras do Felca. Não fui eu que fiz essa lei. Mas eu dei uma olhadinha e agora você tem instrumentos para proteger a sua criança, já que, segundo o exemplo dele aqui no Roblox, um adulto de 40 anos poderia abordar uma criança de 9 anos, né? Bem, vamos dar uma olhadinha aí no vídeo, dá acho que uns 2 minutinhos, e aí você vai conseguir ver com seus próprios olhos o que o Felca falou sobre esse assunto. A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras e eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática para você e para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar "sou maior de 18 anos". Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LOL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LOL, bloqueou porque ela quis, para não precisar remover o loot box para as crianças. Mas que são loot box? E por que para criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino, inclusive. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou para sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe de onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa para WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido, dizendo: abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? No artigo 16 a 18 diz: as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Sobre a última mentira que eu fui pro Estados Unidos, bom, eu não fui. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui pra te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar a lei não sou eu, nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? Mas, na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer é só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca e muito menos o seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe esse vídeo e outras fontes sérias e nunca compartilhe e denuncie fake news. Essa é a misteriosa lei ECA digital. É mais séria e importante do que parece e menos terrível do que dizem. Esse foi o vídeo aí do Felca. Vamos lá, o que a gente tem ainda para falar sobre esse assunto? Tem verificação de idade. Tem um jogo chamado Skyrim, eu joguei, muito legal, mas é lá de 2013, alguma coisa assim. Tem gente usando o construtor de personagens do Skyrim para poder fazer a validação. E o pior
é que tá dando certo, né? Sei lá, estranho pra caramba essas coisas, gente, mas também faz 2, 3 dias de verificação, de implementação dessas medidas, é óbvio que os instrumentos vão se aperfeiçoando pelo tempo, né? Daqui a gente tem que dizer o seguinte, independentemente disso, você pode ver aí que uma criança pode usar VPN ou até mesmo tirar foto de um boneco, que eu já vi isso também, o boneco validou, uma pessoa colocou um garfo e o Grok validou, enfim, tem vários instrumentos para burlar essa verificação de idade. E burlando essa verificação, a pessoa continua tendo acesso ao conteúdo dito impróprio ou sensível, né? Não recomendável para o menor de 18 anos. E aí me lembra sempre o seguinte, os pais, independentemente do que aconteça, têm o dever de supervisionar o que o seu filho faz na internet. Ah, é difícil? Sim, viver é difícil e mesmo assim cá estamos, tá? Outra coisa, o movimento rebote. Estou vendo aí um movimento de denúncia coletiva para conteúdos aqui especificamente de influenciadores que foram ou se manifestaram em favor do Lula, né? Como diz aqui os caras que fizeram L, né? Todos eles aí agora estão sofrendo não cancelamento, mas, por exemplo, no caso aqui, o Cazé TV. O Cazé TV faz anúncio de bets nos seus vídeos. E bet é cassino, é um conteúdo impróprio para menores de 18 anos. Então, uma live no qual ele fala sobre, vai mostrar um futebol, por exemplo, que tiver essa propaganda, tem que ser classificada no YouTube, por exemplo, como conteúdo impróprio para menores de 18 anos. E isso é horrível para qualquer criador de conteúdo aqui, porque quando você sinaliza que o seu conteúdo é impróprio para menores de 18, o alcance vai lá para casa do chapéu. Outra coisa, aqui na internet é comum fazer, por exemplo, gameplay. Eu venho aqui, começo a jogar, e aí vocês que gostam, você assiste o vídeo que eu estou fazendo na minha gameplay, né? Pois bem, o que acontece é que tem alguns jogos, por exemplo, o GTA. GTA, classificação indicativa de 18 anos. Isso quer dizer que uma gameplay simples do GTA é um conteúdo impróprio para menores de 18 anos e que, portanto, você teria que ter a verificação de idade para poder acessar um vídeo do GTA. Sei lá, né? Porque essa classificação indicativa que a gente tem aqui no Brasil normalmente é sugestiva. E aí compete aos pais decidir, por exemplo, um filme. Um filme, se é menor, proibido para menores, não, né? Classificado para maiores de 18 anos, o pai que vai decidir aqui se ele vai assistir ou não. Aqui na internet agora ele vai precisar ter uma verificação se ele pode ver ou não. Independentemente disso, eu fiz a minha verificação no X lá, não morri, e realmente acredito que as crianças devem ser, obviamente, defendidas na internet. Ninguém quer adultização ou exploração da imagem, submissão a questões humilhantes, degradantes ou a própria sexualização de crianças. Mas tudo tem que ser conversado. Independentemente disso, o Congresso Nacional decidiu por bem fazer essa lei entrou em vigência e agora tem que ser cumprida. E claro, os instrumentos vão sendo aperfeiçoados no meio do caminho. A questão é que estão pegando muito no pé, por exemplo, aí a NPD soltou lá que a Amazon, ou a Apple, o YouTube e outras empresas, a Steam, a DoD, todas essas empresas que vendem produtos, sejam eles de jogos, sejam eles de conteúdo para consumir, streaming, serão alvos. Mas já tem gente falando aí que aqueles sites mais 18 não tá precisando de verificação. Então, aí eu não sei se foi só o governo que não achou ainda o dono desse site para poder intimar, enfim, independentemente é que você precisa fazer validação para ver um tweet, mas não precisa para poder acessar um site de conteúdo mais 18 impróprio para menores, bastando você dizer que é maior de idade. Sei lá, coisas para a gente verificar como é que vai ser. Como eu disse, a lei está vigendo, não tem o que fazer, a empresa tem que cumprir se quiser se adequar, e aí tem muita gente preocupada com GTA 6 que vai chegar no Brasil aqui, como é que vai ser, se a Rockstar vai vender ou não. Aí, pelo amor de Deus, acredito que não vai ter muito impacto, porque vai continuar sendo da mesma forma com qualquer outro tipo de jogo.
A classificação é para maiores de 18. E aí compete o pai dar o jogo para a criança ou não. Até mesmo porque muitas crianças utilizam, por exemplo, o PlayStation, vamos falar do que eu sei, né? O PlayStation, a conta da PSN é nome do pai, da mãe. Então não sei se vai ter muita efetividade. Talvez aí o governo e a sociedade ainda tenham que debater melhor para aperfeiçoar essas medidas de proteção, que por enquanto só atingiram aí instrumentos como o Twitch, né? Sejamos francos. Vamos ver, qualquer coisa, novidade sobre esse assunto, eu faço sempre, como eu digo, trago aqui pro canal. Se você não está, sei lá, numa caverna, você sabe que esse ano nós teremos eleições gerais. Presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e, se você for de Brasília, deputado distrital. Nós vamos eleger essa galera. Pois bem, a pessoa que não está exposta muito à eleição, ela simplesmente vê o seguinte: chega lá agosto, setembro, mais ou menos, fala, ó, tal pessoa vai ser candidato. O número dela é 30. Falei o número de partido aqui, mas vai. O número é 60. Nem sei se tem algum partido que usa. 60. Vote no 60. Aí fica aqueles 2 meses, pá, votou. Mas, na verdade, o processo eleitoral começa bem de antes. Existe um calendário eleitoral que traz algumas obrigações. Dentre elas, existe o prazo de desincompatibilização. Nome complicado, mas é simplesinho de entender. Apesar de ter um pouco de hipocrisia aí no meio do caminho, né? Um presidente da república, se ele quiser se reeleger, ele continua sendo presidente da república. Governador, presidentes, prefeitos, perdão, deputado, enfim, quando você quer se reeleger, você pode ficar no mesmo cargo. Aí você acaba usando o mandato, né, para poder ter a vantagem eleitoral. Mas enfim, tirando esses casos de reeleição, uma pessoa, se quiser ser candidata para um cargo diferente daquele que ele está, ela tem que sair do cargo justamente para não usar o Estado como vantagem naquela eleição. Isso chama desincompatibilização. E tem um prazo. Então, por exemplo, tinha um apresentador famoso aqui na televisão, você conhece o José Luiz da Atena. Apesar da eleição passada ele ter sido candidato, nas anteriores toda vez falava, o da Atena vai ser candidato, o da Atena vai ser candidato. Mas aí tem um prazo de desincompatibilização. Se você está numa televisão, você tem que deixar de apresentar um programa até, se não me engano, 6 meses ou 4 meses, eu não lembro. Não faço especificamente essa questão de desincompatibilização, vou ficar devendo aí. Mas vamos imaginar que sejam 6 meses, que é o prazo geral. Quer dizer que então, quando der 6 meses, você não pode mais apresentar aquele programa. E aí sempre dizer o seguinte, o da Atena vai ou não vai? Vai ou não vai? Depende. Se ele apresentar o programa amanhã, já que hoje é o último dia, se ele apresentar o programa amanhã, quer dizer que ele vai ser candidato. Se ele não apresentar, quer dizer que ele vai ser candidato. Sempre ficava nessa daí. Então isso é desincompatibilização. É um termo, é um momento final no qual você tem que sair do cargo. Por exemplo, imagina que eu sou um ministro de Estado. Tenho que sair, se eu quiser ser governador, por exemplo, 6 meses de antecedência antes do pleito. 6 meses de antecedência para a eleição vai ser 4 de outubro, dá 4 de abril. Ou seja, daqui exatas 2 semanas, considerando hoje dia 20 de março. Então tá chegando, tá o momento então de fazer as trocas, sair de cargo para lá e para cá. Outra questão também que tem que fazer em 6 meses é a filiação partidária. Então, se você que está me ouvindo e quer ser candidato a qualquer coisa, você tem que se filiar a um partido até o dia 4 de abril. Se chegar o dia 5 de abril, 10 da manhã, o partido tá abrindo a porta, se aparecer lá, olha, minha ficha de filiação, vai falar, muito obrigado, mas essa daqui só vale para 2028, não mais para 2026. Até porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não pode ter candidatura autônoma, somente aquelas vinculadas necessariamente a um partido. Então é agora ou nunca, 4 de abril. Se passou disso, só para a eleição 2028. Por conta disso, como eu disse, muita gente que tem cargo vai sair do cargo e muita gente que tem um partido tal vai pular para um outro partido. A partir de agora, mais ainda. Mas eu já tenho aqui 4 noticiazinhas para a gente repercutir sobre exatamente esse tema. O ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou aqui que saiu do Ministério da Fazenda, como vocês sabem disso, e agora anunciou
Por que ele saiu do Ministério da Fazenda? Porque ele vai anunciar aqui a sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Ele já foi candidato aqui, já foi prefeito aqui de São Paulo, foi candidato contra o Haddad, contra o Tarcísio na eleição passada, e agora ele saiu aí a pedido de Lula, já que ele precisa, o Lula especificamente, precisa de um palanque, né, aqui em São Paulo, e ele entendeu que o Haddad era a pessoa que mais tinha potencial aí para tirar votos de Tarcísio Gomes de Freitas, e aí tinha muita dúvida se era o suficiente para ferir de morte a candidatura de Tarcísio. Então tinha muita gente dizendo que era só pro forma, coloca o Haddad lá só para ele ganhar uns votos. Mas o Haddad disse aqui, no evento de lançamento da pré-candidatura, besteira esse negócio, todo mundo sabe que ele é candidato, mas a lei fala que não pode chamar de candidato, tem que chamar de pré-candidato. A pré-candidatura do Haddad, né? E ele disse que só entra para ganhar. Não foi bem assim em 18, não foi bem assim em 22, mas sigamos. Agora o Haddad também está se encontrando bastante, está sendo visto bastante com o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente do Brasil, mas que pode ser vice do Haddad aqui na candidatura de São Paulo, já que o Geraldo Alckmin já foi governador por algumas vezes, inclusive aqui no estado de São Paulo, e tem a simpatia do interior, apesar de que dizem por aí que eles estão namorando algum vice do PMDB ou do PSD, e aí nesse caso o Alckmin seria jogado para qualquer outro lugar que não o cargo de vice-governador aqui do estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro disse que vai sair também do governo na segunda-feira, mas aqui é outra questão. O Cláudio Castro responde por um processo de abuso do poder econômico que podia levá-lo à cassação, mas você só pode cassar alguém que está no mandato. Eu não posso cassar alguém que não foi eleito, né? E aí tem uma estratégia na política, se a cassação está batendo na porta, eu saio e aí você não pode me cassar, né? Ele respondeu por abuso de poder econômico no TRE do Rio de Janeiro. No TRE ele foi absolvido, o MP recorreu, está lá no TSE, e no TSE, se eu não me engano, já tem 2 votos a favor da cassação do mandato. E aí, de novo, se ele renunciar antes, se ele deixar o governo antes, ele não pode ser cassado. Mas, já que a tese era abuso do poder econômico pode gerar também a inelegibilidade. Então essa saída aqui, que poderia, por exemplo, levá-lo ao Senado do Rio de Janeiro, pode fazer com que ele acabe sem nada, sem o mandato e sem a possibilidade de ser eleito. Pulando para outro estado, esse aqui é um estado bem interessante aí para o Lula, né, que ainda tem muita questão se o Rodrigo Pacheco vai ser candidato ou não, mas eu quero dizer aqui do atual, o Zema. O Zema já foi reeleito, portanto ele não pode ser trieleito, né? Uma terceira eleição. Então ele deixou o governo porque ele quer ser candidato à presidência da República. Tem muita gente dizendo aí que no final ele vai fazer uma composição e vai para o Senado. Independentemente desses 2 casos, ele tem que sair e aí então assumiu o vice-governador do estado de Minas Gerais. Outro estado que também tivemos movimentação, o senador Sérgio Moro, que foi eleito lá em 18, agora ele vai terminar o mandato de senador. O senador tem mandato de 8 anos, né? E esse ano aqui é o ano que termina o mandato do Sérgio Moro, e aí muita gente dizia que ele queria ser candidato ao governo do estado do Paraná. Mas o União Brasil, partido no qual ele era afiliado, não estava muito afim de dar essa legenda. A legenda é a possibilidade da pessoa ser candidata. Não estava afim de dar essa legenda para o Sérgio Moro. E aí, no final das contas, o que aconteceu foi que o Sérgio Moro se juntou ali com o PL, o partido de Jair Bolsonaro, agora do Flávio Bolsonaro. O partido, lembrando que Flávio Bolsonaro e Jair... na verdade, o Jair Bolsonaro. O Flávio é só o filho dele que é candidato para esse ano. O Jair Bolsonaro tinha nomeado o Sérgio Moro como ministro de Segurança Pública e Justiça, e o Sérgio Moro saiu atirando, né? Então ele foi dito aí que ele era um traidor, né, do bolsonarismo, etc. No final das contas, Sérgio Moro voltou para o PL, o PL já disse que sim, vai dar a legenda para ele ser candidato no Paraná, já que
O governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, também a mesma questão do Zema, ele já foi reeleito, então ele não pode ser candidato de novo lá no Paraná. Muita gente diz que ele vai ser candidato à presidência da República pelo PSD. Existe aí uma dúvida se vai ele, se vai o Eduardo Leite, se vai o Caiado. Mas independentemente, ele especificamente não pode ser candidato. Então, alguém tem de ser. E aí, no final das contas, o PL angariou aí o apoio do Sérgio Moro, que será, então, candidato ao governo do Paraná. E são essas mudanças aí que aconteceram nessa semana. Como eu disse, ainda faltam mais 15 dias para encerrar o prazo da desincompatibilização. Então, teremos outros ministros que vão deixar os seus cargos e outros governadores aí que não podem ser reeleitos também fazendo o mesmo movimento, caso eles queiram se eleger para um outro cargo agora em 2026. Pois é, o preço da gasolina tá subindo mais e mais. Quem comprou carro elétrico aí tá dando risada da nossa cara que tem carro a combustão. Bem, aqui vocês podem ver que lá no Pernambuco já tem gasolina a R$8, meu irmão. R$8 um litro de gasolina, está absurdo. E outros estados também tá crescendo. Eu especificamente trouxe na semana passada uma foto de um posto de gasolina que cobrava no começo do ano R$6, já estava em 6,28. Hoje eu passei lá perto, mas o semáforo dessa vez não fechou, então não tive oportunidade de tirar foto. Mas estava 6,47. Então o preço da gasolina subiu aí 20 centavos em uma única semana. É muita coisa. Isso tudo, obviamente, é consequência aí do fechamento de Hormuz, do Estreito de Hormuz, lá pelo Irã. E aí, se você tem 20% do petróleo some, para de fluir de uma hora para outra e a demanda continua a mesma, desajuste entre oferta e demanda faz com que o preço suba. Natural, normal. E aí eu ouvi falar aí, muita gente falando que tudo isso aqui, a alta do preço do diesel e da gasolina, era culpa do governo Bolsonaro por ter privatizado a BR Distribuidora, a empresa, o braço da Petrobras relativa ao refino. Só que aí eu lembro de um problema mais grave ainda, que não é de hoje, que a gente fala sobre esse assunto. Infelizmente, já trouxe até um vídeo específico sobre isso, mostrando por que naquela época lá que eu gravei o vídeo, o preço da gasolina, o preço do petróleo subia, ou o preço do dólar subia, a gasolina ia junto. Se a gente é autossuficiente em petróleo, o que tá acontecendo? Por que o preço da gasolina tem que ser atrelado ao dólar? Expliquei especificamente isso, trouxe até um técnico sobre petróleo e gás para mostrar o que acontecia, mas em suma o Brasil produz um petróleo dito sujo, pesado, e nossas refinarias são feitas lá em 1970, quando a gente importava mais petróleo do Oriente Médio, que é dito como petróleo limpo, leve ou doce, né? Então a nossa refinaria não é tecnicamente apta para refinar o petróleo que o Brasil extrai. Né? Você fala, que burro. Não, é porque foi construído na época que o Brasil não extraía muito petróleo, por exemplo, do pré-sal, que é esse petróleo bruto, pesado. Né? Então a solução era fazer refinaria de um petróleo leve. Hoje o Brasil tem essas refinarias, mas também faz muito petróleo pesado. Dizem aí que o petróleo da margem equatorial, ali tem uma qualidade maior, que seria compatível, por exemplo, com as refinarias que a gente tem, mas que ainda está em estágio aí de prospecção, etc., de viabilidade econômica, ainda não está, de fato, funcionando. Resultado, a gente tem que exportar uma parte do nosso petróleo bruto e comprar de volta o petróleo pesado, o petróleo refinado, gasolina, diesel, querosene de aviação, dentre outros. E aí, se eu compro de fora, é o preço internacional. Ponto. É simples assim. É assim que funciona, infelizmente, né? E isso faz com que nós tenhamos aqui... Você lembra que tinha lá em 2016, quando o Michel Temer entrou, ele disse, a Dilma tinha segurado lá o preço da gasolina, o Michel Temer entrou e disse que, olha, nossa gasolina não vai ser mais subsidiada, ela vai atender o livre mercado. Se aumentou o preço lá fora, vai aumentar o preço da gasolina, porque no final das contas o que acontecia? O preço da gasolina, do petróleo subia, a Dilma dava uma segurada no preço do petróleo,
derivado do petróleo, obviamente, da gasolina e do diesel, para não sofrer tanto impacto, porque a gente sabe que quando tem impacto na gasolina, a gente fica puto. Eu tô puto que meu tanque ficou mais caro, ou todo mundo fica, então isso não é legal eleitoralmente falando. Então, o uso da Petrobras justamente para fazer esse colchão. Ó, Petrobras, não deixa o preço subir tanto no final das contas. Gente, economia. Se o custo é 9 e eu tô vendendo a 5, alguém tem que pagar esses R$4. Não existe mágica, não existe almoço de graça. Essa diferença se chama defasagem. Defasagem entre o preço real e o preço que eu cobro. Dizem por aí que a defasagem do petróleo, estou falando petróleo, mas é o diesel e da gasolina, dos derivados do petróleo, já é de 60%, meu irmão. Ou seja, o brasileiro paga uma gasolina 60% mais barata do que a gasolina lá fora. Então você indica aí que realmente o preço do petróleo está muito mais caro do que a gente está pagando. Tá ruim? Podia ser pior, né? Mas em compensação era uma regra da economia. Se a oferta está menor, é assim que acontece. Isso porque, como eu falei, o Temer tinha adotado o PPI, o Programa de Paridade Internacional, e em 2022 o Lula disse que se ele voltasse ao governo, vai abrasileirar o preço dos combustíveis, dizendo justamente isso aí. Aqui, não sei se vocês lembram, foi março de 2022. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí começou toda aquela questão, né, de boicote, não, de sanção contra a Rússia. A Rússia é uma grande produtora de diesel, que nós, inclusive, éramos grandes importadores do diesel. E aí, então, o que aconteceu foi que com essas sanções, boa parte do diesel desapareceu. Boa parte do diesel desaparecendo, a mesma coisa, a demanda continua a mesma, a oferta diminui, o preço aumentava. Então, tivemos um aumento em março de 2022, fazendo com que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva explorasse aí a questão, dizendo que se ele voltasse, ele iria abrasileirar o preço dos combustíveis. Então veja que é uma escolha política. A Petrobras vai subsidiar o preço da gasolina ou vai cobrar o preço que a gasolina tem. É uma questão de escolha política, e o Lula entendeu que a Petrobras tinha que subsidiar. É interessante falar aqui também que em março de 2026, Lula disse o seguinte: quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode mais sair de carro pelo preço da gasolina, ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender que essa luta é deles e a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. Bem, e hoje, em 2026, podemos falar o mesmo? Que a responsabilidade é do presidente da República, no caso, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ou ele vai fazer exatamente o que está falando aqui, vai jogar a culpa nos outros, né? Eu lembro que o Haddad também tinha feito um tweet dizendo que pelo preço, pelas contas deles, esse preço de gasolina já dava uns 2 impeachments, né? Então o PT conseguiu explorar bastante aí a questão do aumento da gasolina. Independentemente do que foi, já expliquei aqui que a questão do Estreito de Hormuz, a questão é que aumentou o preço do diesel. E aí, os motoristas de caminhão, mais conhecidos como caminhoneiros, não estão muito satisfeitos com a alta do diesel, já que eles, os caminhões, são abastecidos com diesel. Então aumentou o preço do diesel, faz com que aí o serviço deles, o trabalho deles, acaba ficando inviabilizado, né? E aí ameaçaram uma greve de caminhoneiros, o que traz aí más lembranças para o brasileiro. Isso porque lá na década de 50, o Juscelino Kubitschek falou, não, vamos cortar esse país com rodovias. Fez uma opção política de fazer com que o nosso principal modal logístico fosse caminhões. Então a gente depende muito de caminhão. Se tiver uma greve de caminhoneiro, acabou. Não chega a gasolina, não chega o trigo para fazer o pãozinho, não chega nada. Nada. Então, a ameaça de uma greve por parte dos caminhoneiros tira o sono de qualquer candidato, especificamente aí o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente em exercício e que, segundo ele aqui, é responsabilidade do presidente da República, tá? Os caminhoneiros aí que estão organizados
que tem todo o direito de fazer a greve, inclusive o próprio governo PT diz que a greve é um direito inalienável do trabalhador. Tá? Enfim, eles tinham como propostas, né, reivindicações, que o governo colocasse um teto no preço do petróleo, do diesel, ou seja, tabelamento de preços, que é um negócio que nunca funciona, né? Ou também isenção de pedágio para os motoristas, enfim, um monte de medidas aí. O governo federal respondeu dizendo que vai arrochar, vai ficar mais intensa a fiscalização, por exemplo, de aumento abusivo na gasolina, no diesel, né? E aí os motoristas vamos ser nele. Os motoristas, então, de caminhões adiaram a greve e estão aguardando, então, mais reuniões com o setor público justamente para verificar se não foi só uma ameaça e vai ter alguma diferença especificamente na vida dos caminhoneiros. A questão é que se tiver uma greve, estamos lascados. Nós, cidadãos, porque vai ter falta de produtos em tudo quanto é lugar de uma forma muito rápida, e o governo que, de novo, segundo o presidente da República, seria o responsável por tudo isso daí. A guerra lá não está dando muito sinal de que vai arrefecer, então podemos chegar aqui à conclusão de que vai continuar com esse déficit de 20% do petróleo mundial, e pode ser que esse aumento que eu notei de 10% do petróleo em um pouco período seja pouco perto do que vem pela frente. Vamos torcer aí para que aquele conflito se encerre, a situação se normalize e que não tenhamos greve do caminhoneiro. Você pode falar, tá torcendo pro governo? Não, tô torcendo por nós, né? Porque no final das contas, quem vai pagar essa conta, como sempre, somos nós. Mas essa é a minha esperança. Mas a parte racional do Danilo tá falando, vai continuar, vai piorar muito e infelizmente o preço da gasolina vai ficar muito caro. Então, se você puder, abasteça seu carro agora, porque amanhã vai ficar muito caro, cada vez mais caro. Então, amanhã você pensa a mesma coisa, vou abastecer porque amanhã vai ficar muito caro, e assim vai sendo até chegar no momento em que a gente vai estar que nem nossos irmãos pernambucanos aí, pagando cerca de R$8 o litro da gasolina. Chegando no finalzinho da semana, vamos falar sobre o Banco Master. Começo do ano eu tava de saco cheio de falar de Banco Master, tava chato o assunto. Mas ultimamente tá ficando interessante o assunto, porque agora nós temos a possibilidade de uma delação premiada. Pois é, nessa última semana terminei de gravar o vídeo, upei, e aí, sempre eu gravo nas sextas-feiras e o vídeo vai para o sábado. Depois que eu gravei na sexta-feira, chegou uma notícia de que o Daniel Vorcaro havia trocado o advogado. Como vocês podem ver aqui, é da semana passada, mas isso aqui tem consequências nessa semana aqui. Ele trocou o advogado anterior, que era o Pierpaolo Bottini, que era contrário ao uso da delação premiada, porque ele falava que no mérito ele ia provar a inocência de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, a partir do momento que ele foi mantido recluso pela decisão do STF, ele entendeu o seguinte, é melhor abrir o bico. E trocou então para o advogado José Luiz Oliveira Lima, que é especializado em delações premiadas e defesa de figurões lá de Brasília. Já que agora está com um advogado que vê a delação premiada como sendo um instrumento legal de ser utilizado, teremos uma delação premiada. O que aconteceu foi que agora há pouquinho ele assinou na época, quando eu estava fazendo o roteiro era agora há pouquinho, mas na verdade agora já faz umas 12 horas que ele assinou então o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo que se dá quando você inicia um processo de delação premiada. E como é que funciona esse processo de delação premiada? É simples. Primeiro, eu tenho que ter culpa no cartório, senão eu não consigo delatar nada, né? Então eu prometo para o poder público que eu vou entregar algumas provas e pessoas e o esquema, enfim. Primeiro, então, eu faço o termo de confidencialidade, ou seja, não vou falar mais nada para ninguém, tá? E eu tenho que falar, tem outra questão também, eu tenho que falar antes que a Polícia Federal descubra aquilo que eu sei, antes que ela descubra pelos meios próprios, porque se ela descobrir pelos meios próprios, eu não tenho mais o que entregar. Pois bem, então eu negocio com a Polícia Federal ou com a Procuradoria-Geral da República os termos e condições, quem eu vou entregar, como que eu vou conseguir provar, e em contrapartida, já que é um acordo, é uma via
esqueci o nome, é um acordo bilateral, uma via de mão dupla. Sumiu a palavra, tô ficando velho, gente, dê essa desculpa pra mim, tá? Uma vez que eu formalizo ali o acordo com a Polícia Federal ou com a Procuradoria-Geral da República, peço então que o Judiciário analise e homologue, que no caso aqui é o André Mendonça, o ministro relator do caso no Banco Master, que sucedeu Dias Toffoli. Aí, uma vez que foi homologado, ou seja, temos um acordo, agora é hora de colocar o acordo em prova. Então eu vou apresentar todas as provas que eu tenho, discriminar como funcionava o esquema, quem estava dentro do esquema, quem recebia o quê, qual era a função de cada um dentro da organização criminosa, ou seja, eu coloco ali tintim por tintim, preto no branco, no papel, especificamente as provas. Mas a delação premiada não serve como prova única e exclusiva. Por exemplo, delatei todo mundo e agora, ao invés de deixar a Polícia Federal quebrar a cabeça para desbloquear o meu celular, eu vou lá, desbloqueio e apresento as provas demonstrando que, olha, vocês iam chegar aqui, então já estou adiantando, facilitando o seu trabalho. Como que a gente recupera o dinheiro que foi desviado, como que a gente mitiga os danos daquele crime, enfim, coloca à prova toda a delação. E aí, dando certo, ou seja, eu provando tudo o que eu aleguei, entregando todas as pessoas que estavam envolvidas no esquema e fechando lá todo o liame, ou seja, fez sentido tudo o que eu fiz, aí sim o acordo é cumprido efetivamente e é então dado ao delator tudo o que foi prometido a ele. Redução de pena, às vezes perdão judicial você tá livre, meu filho, vá com Deus, né? Às vezes faz sentido, imagina, estava falando isso na semana passada, a gente soube aí que o Vorcaro comprava mansões de milhões de reais e até dólares, dependeram da situação, de milhares de metros quadrados, e agora ele está no local de 9 metros quadrados, ou seja, 3x3, é uma mudança muito grave e Deus me livre, eu nunca quero ter essa experiência, mas eu imagino que seja muito ruim, né? Você não tem um Wi-Fizinho. Se você ficar preso lá com Wi-Fi, pelo menos você tem conexão com o mundo lá fora. Mas não. Imagina um banqueiro agora ter de ser responsável pela limpeza e higiene do seu local. Ele fala, isso aí é o mínimo. Mas não é para um banqueiro, né? Não está acostumado com isso aí, gente. Sempre tem pessoas que o farão por ele. E agora está nessa situação que na cabeça de alguns é degradante, humilhante. Então você pode imaginar aí que a situação não está bom para ele. Ele vai abrir o bico. E aí, como eu falei no comecinho do vídeo, na introdução, tem muita gente preocupada. Por quê? Ele tem conexões no executivo. Então você vê aí que o Master pagou 11 milhões de reais à empresa ligada à nora de Jacques Wagner, que é senador da República, exatamente. Ele é senador da Bahia pelo PT e é líder do governo no Senado. Então é uma pessoa importante, sem contar aí também o pagamento que ele fazia para o Lewandowski, mais um envolvido no poder executivo, 5 bilhões de reais. Então tem gente do executivo, tem gente no legislativo também. Então você tem aí a cunhada de Hugo Motta, adquiriu um empréstimo de mais de 22 milhões de reais. Então o Banco Master com reflexos e conexões com o poder legislativo. E óbvio, a gente já sabe também toda o imbróglio que teve aí com o Dias Toffoli, com o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli envolvendo aí a compra de um fundo do Tayaya, o ministro Alexandre de Moraes, um contrato de 129 milhões com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que era o Barsi de Moraes. Nós tivemos aqui o Master e o JBF pagando 18 milhões ao filho do Cássio Nunes Marques. Então você vê que seja no STF, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, ou seja, toda a Praça dos Três Poderes tem algum rabo aí com o Master. E pode ser então que ele delate e, como o pessoal diz aí, a República caia, né? Apesar disso, teve muita gente dizendo que a delação ia sair, porém, olha que triste. A ideia inicial é mirar políticos e poupar o STF em delação. Dizem até mesmo que essa questão aí veio por parte do advogado, porque nós advogados, feliz ou infelizmente, temos relação direta com o poder público na figura do poder judiciário,
E pode ser aí que se eu, Danilo, apresente uma delação de um cliente, obviamente, de uma delação premiada que envolva ministros do Supremo Tribunal Federal e depois em um outro caso que eu sou o tutor lá no STF, pode ser que algum ministro tenha algum ressentimento contra o meu trabalho, né? Então, até por conta disso, um corporativismo, aí a ideia era de poupar os ministros do STF para que não tivesse nenhum problema ao escritório do doutor José Luiz de Oliveira Lima, né, que ele, como eu falei, tem já outros casos lá no Supremo Tribunal Federal. Mas apesar disso, o ministro André Mendonça, meu Deus, quanto anúncio nos sites de revistas e jornais hoje. O ministro André Mendonça disse que não vai aceitar uma delação pela metade, justamente fazendo essa referência aí, né? Meio que condicionando, ou delata todo mundo, ou eu não homologo a delação premiada. A questão é o seguinte, se sou eu que estou delatando, quem sabe que eu tenho para delatar? Só eu. Eu que vou dizer se eu delatei tudo ou não. Então ninguém pode falar aí que é uma delação pela metade, né? Um dizendo que não vai aceitar, o outro dizendo que só vai falar tudo que sabe, porque também tem a questão seguinte, ele não pode mentir sob pena de anular o acordo de delação premiada. Mas aquilo que eu falei, eu posso omitir, que é pior ainda, porque se só eu sei o que aconteceu e ninguém mais sabe, obviamente só os culpados, eu posso dizer uma parte e afirmar que aquilo tudo que eu disse é tudo que eu sei, né? É difícil, mas fica aí então na mão do ministro André Mendonça, tá? Essa questão aí de aceitar e homologar a delação premiada, que com certeza vai dar um reboliço aí na política nacional, né? Eu tinha separado uma notícia que eu fiquei sabendo agora há pouco, vou jogar lá para cá especificamente, que eu ia falar como notícia rápida. Não, mas já tô aqui mesmo falando. Essa semana não, hoje, agora há pouco sim. O voo com o André Mendonça e Fux é cancelado para inspeção de dano em avião. Então já começou a ter um monte de gente no feed do Instagram e TikTok e outras coisas dizendo que aí já estão querendo sumir com o André Mendonça, tal qual fizeram com o Teori Zavascki. É o que dizem, eu não tenho prova nada nenhuma lá. Mas lá o Teori Zavascki era o relator também da Lava Jato, se não me engano, né? Então já tem gente falando aí que estão de olho no André Mendonça porque ele pode representar um risco muito grande, principalmente considerando aí que ele disse que não vai aceitar uma delação pela metade, né? Bem, graças ao bom Deus, nada de mal aconteceu, o voo foi cancelado, eles foram para outro voo aí, mas aí ia levar 2 ministros pelo preço de um, caso fosse de fato alguma conspiração malévola aí, né? Essa delação que venha, seja bem feita, seja bem-vinda, apesar de que eu vi aqui uma outra notícia, né, dizendo que esse processo de delação, tendo sido iniciado agora, tem previsão de conclusão só para lá do período eleitoral, ou seja, outubro, setembro, vai demorar pra caramba. Como eu disse, ele tem que apresentar as provas têm que ser colocadas à prova, então não é uma coisa que vai aparecer semana que vem, exceto se alguém da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal vazar, tal qual já aconteceu, por exemplo, com os dados do celular do próprio Vorcaro, né? Aí a gente vai ficar sabendo primeiro dessa fofoca aí que acontece lá em Brasília, quem é que estava nas festas, enfim, várias coisas aí que movimentam o noticiário político. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, torço para que semana que vem a gente já fique sabendo aí das notícias mais quentinhas desse caso do Banco Master. Para terminar a semana, tivemos algumas notícias aqui rapidinhas, que não merecem um capítulo à parte, mas que valem a pena de serem consignadas aqui. Falando em consignação, o INSS suspendeu aí créditos consignados do banco C6, uma vez que havia fraude não posso afirmar isso. Havia suspeita de fraude nos consignados, funcionando no modus operandi muito parecido daqueles das associações. Então você fazia a contratação de um crédito consignado, ou às vezes sequer fazia, né?
E além do crédito consignado, vinha seguro de uma coisa, taxa de outra, enfim, vários serviços agregados dentro desse consignado contra o coitado do aposentado e pensionista do INSS, né? E por conta disso, o INSS suspendeu então os créditos consignados do C6, e se não me engano é uma subsidiária da JP Morgan aqui no Brasil, né? Outra coisa que também repercutiu bastante essa semana foi a questão da domiciliar para Bolsonaro. Como vocês sabem aí, Bolsonaro foi alvo de um ataque em 2018, se não me engano, logo no dia 6 ou 7 de setembro do período eleitoral, e obviamente aquela facada aí teve bastante repercussão na saúde do presidente da República, muito além daquele único período de 2018, a gente sabe aí que teve vários agravamentos e episódios durante o mandato, durante o pós-mandato também, e agora durante a prisão de Bolsonaro. Inclusive, nessa semana, Bolsonaro foi levado às pressas para o hospital por conta de uma pneumonia bacteriana, né? E por conta disso daí, mais uma vez a defesa pediu a prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, junto com outros senadores, se reuniram com o Alexandre de Moraes para reiterar o pedido, né? E alguns ministros agora, então você tem aqui a Andréa Sadi, que sempre dá alguns recados de alguns ministros lá, ou seja, realmente está acontecendo. Alguns ministros defendem que seja concedida a prisão domiciliar para Bolsonaro, tal qual estava acontecendo na prisão cautelar dele, de modo a você dar uma diminuída na pressão que vem contra o STF por conta de todas as cagadas que os ministros estão fazendo por aí, né? Para diminuir o desgaste da corte, né? Inclusive o Bolsonaro vai fazer aniversário daqui a pouco, não sei se é amanhã ou dia 21, vai ser por agora, né? E aí tinha muita gente perguntando se o ministro ia deixar ele passar o aniversário com a família, né? E os médicos disseram que muito provavelmente ele vai passar o aniversário dentro da CTI. Outra coisa, fiz um vídeo bem interessante essa semana sobre uma decisão do Flávio Dino, que é relativo àquela aposentadoria com vencimentos. Eu, juiz, vou lá vendo sentença, o Tribunal de Justiça, por meio do CNJ, até então, falava, não faça mais isso, mas agora você vai ser aposentado, você vai para sua casa e vai continuar recebendo salários proporcionais ao tempo de serviço. O Flávio Dino deu uma decisão que anularia essa aposentadoria, vez que, de acordo com ele, a Emenda Constitucional 103 de 2015, a reforma da Previdência, reformulou as aposentadorias e, consequentemente, não fazia mais sentido ter a aposentadoria compulsória como pena máxima para os juízes. Tem esse vídeo aqui no canal, acho bem interessante que vocês deem uma olhada. Outro vídeo que eu também trouxe essa semana, falando notícia de um caso da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a deputada Fabiana Bolsonaro. Ela fez aqui uma pintura corporal, né, no qual vocês podem ver aqui. Aqui tem todo o discurso dela, aqui, ó. Eu falei, dei minha opinião, mas aqui, obrigado, propaganda. Vamos esperar essa propaganda passar aqui e a gente dá um ignorar, no qual eu trouxe aqui a fala dela. E a questão era a seguinte, ela usou essa base dizendo, não é o fato de eu ter me pintado de negro que eu sinto as dores de um negro, logo eu não posso representar um negro. E por que ela fez isso? Fazendo referência então a Erika Hilton, aquele episódio da semana passada, no qual Erika Hilton, segunda deputada aqui, embora se compadeça com as mulheres, não podem sentir as dores das mulheres cis. Essa era a ideia. A questão é que ela, tendo sido pintada de preto aqui, a acusaram de blackface, que é uma prática de preconceito lá dos anos 1800 e alguma coisa, no qual as pessoas se pintavam com cores escuras, atores brancos se pintavam de cores escuras, com os lábios bem protuberantes, de forma a estereotipar ou ofender ou sexualizar a cutis negra. E aí ela foi acusada de blackface e agora vai responder no Conselho de Ética da Alesp. Outra questão é que ela disse, eu sou uma deputada branca, logo não consigo sentir o que o negro sente. Obviamente já levantaram a capivara da cidadã. E aí verificaram que ela se declarou como parda na eleição e ganhou aí R$ 1.593
de fundo especial de financiamento de campanha específico para candidatos negros ou pardos, né? Ou seja, ela se disse branca aí, mas na hora de fazer a candidatura dela, declarou-se como pardo. Interessante. Outra questão também que tivemos é em relação a Cuba. Como vocês sabem aí, a queda da Venezuela fez com que o petróleo que regava Cuba desse uma cortada, né? Acabasse de uma hora para outra. E aí, tá tendo apagão lá, infelizmente. A situação energética de Cuba é bem precária, né? O regime não conseguiu fazer com que tivesse uma infraestrutura energética bem, vamos dizer assim, suficiente, né? Não é bem eficiente, melhor dizendo. Eu até comentei que eu fui lá em 2023, né? E eu cheguei bem no dia das eleições, se não me engano, via 26 ou 25 de março de 2023, e teve apagão, ou seja, lá em 2023, não é coisa de hoje. Mas naquela época lá, os cubanos me disseram que sempre tem apagão, principalmente em dias mais politicamente expostos. Eu cheguei no dia da eleição. Então, dia da eleição, como são sempre os candidatos, são 100 cargos, 100 cadeiras para serem disputadas. E são 100 candidatos, ou seja, uma eleição forjada. Nesses dias que acontece esse tipo de situação, o regime cortava a energia, porque sem energia não tem internet. Sem internet não tem como você denunciar para o mundo exterior, né? Então, até trouxe aqui em alguns vídeos atrás, eu andando lá, e a rua toda escura, as pessoas andando de lanterna. Pois é, agora, sem o petróleo, a situação se agravou, né? E não mais apagão como uso de controle político, e sim apagão porque não tem energia. E isso está fazendo com que as pessoas se revoltem lá, graças a Deus, contra o regime, né? Porque agora elas não têm energia. Eu lembro que eu vi bastante moto elétrica em Cuba quando eu fui lá em 2023. E a questão que muita gente dizia que era o acesso a combustíveis fósseis era muito complicado. Então, estava eletrificando tal qual a estratégia da China, né? Porque a gente sabe que a China tem aí um gargalo do Estreito de Malaca, toda Taiwan, Japão, Filipinas, pode fazer com que você estrangule o acesso da China ao petróleo. Então a China tem a estratégia de eletrificar. Então, segundo me disseram, Cuba também tinha a mesma ideia. Ora, se está apagão, agora não tem combustível fóssil e também não tem energia elétrica para abastecer. As pessoas vão cansando e chegou o momento no qual Cuba está em revolta por conta dos apagões. Resultado, manifestantes atacaram a sede do Partido Comunista e tacaram fogo lá, tá, gente, no local. Não foi em Havana, foi numa cidade chamada Morón, tá? De qualquer maneira, tá pegando fogo, bicho. Outra questão aqui, como você pode ver, tá acontecendo muitas manifestações, estão acontecendo, né? Olha a concordância, Danilo. Estão acontecendo aí muitas manifestações em Cuba, até mesmo o Donald Trump falou que vai estrangular o regime, né? E essa semana também os russos disseram que vão encaminhar aí alguns barris de petróleo para Cuba para dar uma ajuda no regime, já que o regime não consegue mais se sustentar sem ajuda externa. Foi meio assim depois com a queda do regime soviético, lá em 91, quando parou de fazer o financiamento de regimes estrangeiros para a Rússia se reestruturar. Foi assim também quando o Nicolás Maduro, não, o anterior, o antecessor dele, esqueci o nome dele, Chávez, também caiu, deu uma parada, mas aí veio o Nicolás Maduro, continuou ajudando o Cuba. O Brasil chegou em um determinado momento, também deu uma ajudada. Agora, com a queda efetiva do regime venezuelano, principalmente o regime de Maduro, a Sheinbaum lá do México disse que ia dar uma ajudada, mas também sentiu a pressão do Trump, deu uma arregada, situando, fazendo com que Cuba ficasse numa situação de tipo, não sei o que fazer, agora o regime vai cair. Faço meus votos de que os cubanos que me receberam muito bem em 2023 tenham a oportunidade de se livrar desse regime aí absurdo, totalitário, né, que reprime e oprime, perdão, o povo cubano, que, como eu disse, tem um potencial gigantesco para voar e ser um dos melhores países ali da região caribenha.
E é com essa imagem de Havana que nós terminamos mais um vídeo. Se você assistiu aqui primeiro, meu muito obrigado. Isso é um sinal de que você gostou desse vídeo. Tendo gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui, ele é bem importante para a gente que produz conteúdo saber se a gente está no caminho certo ou não. Aproveitando os pedidos, compartilhe esse vídeo no grupo da família e no trabalho. E para concluir, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que eu trouxer um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política nacional e às vezes internacional também. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.